e vamos já começar aqui rezando na autoridade do Espírito. Eu quero convidar você, tá bom, que está nos vendo, a se inscrever no nosso canal. Inscreva no nosso canal, você que nos acompanha. Nós estamos sempre colocando novos vídeos, inclusive esse que nós gravamos na quinta-feira, nós também disponibilizamos, estamos colocando na internet, tá? No YouTube, muito importante, você está acompanhando a gente. Tem também a lojinha, irmão, eu quero ajudar vocês, então você vai poder estar aqui, a lojinha www.loja.combatentesnafé.com.br. Então entra aí na lojinha da Combatentes na Fé, onde você vai poder estar nos ajudando. Lá tem os artigos religiosos, tem camiseta, tem livro. Nós precisamos da ajuda de vocês. São vocês que nos mantêm aí a evangelização, a gente evangelizar. Estamos fazendo 13 anos de Combatentes na Fé na cidade de Candeias, aqui. Então é importante demais a sua figura, a sua pessoa, a sua ajuda, para que nós possamos avançar para as águas mais profundas. Então queremos começar na autoridade de Deus, rezando, para mergulharmos na palavra do Senhor. A palavra de hoje é João capítulo 5, no versículo 1 seguintes, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A palavra do Senhor, João capítulo 5, Evangelho, no versículo 1 seguintes. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Havia em Jerusalém, junto às portas das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos, de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo deitado, sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. À luz desta palavra, hoje, esta palavra tem algo fantástico. Primeira coisa que nós temos que saber é que o Evangelho de João, ele separou apenas 7 sinais, 7 milagres do Senhor, diferente dos outros evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados sinóticos porque são semelhantes. Eles mencionam vários milagres de Jesus, mas o Evangelho de João só menciona 7 milagres. E na verdade o termo que João usa não é milagre. O termo na tradução do grego no original é semion,
que significa sinal. É um sinal, é mais do que um milagre. É um sinal profético. Quando a gente olha, a palavra de Deus diz que Jesus subiu a Jerusalém. Um detalhe importante. Jesus morava onde? Em Nazaré. Na geografia, para a gente aprender essa realidade, para nós aprendermos toda essa realidade geográfica, aonde Jesus estava, ele estava em Nazaré, que era 110 quilômetros de distância de Jerusalém. Então Jesus saía todos os anos e nas grandes festas, Jesus ele se dirigia para Jerusalém. A gente observa isso no Evangelho de Lucas. Quando ali Nossa Senhora vai fazer a apresentação, e ela vai fazer ali a apresentação, ali do sacrifício, e ela vai levar Jesus Cristo ao templo, ele vai ali passar pelo ritual judaico, vai fazer a circuncisão do 8º dia, vai seguir aquilo que era a tradição judaica. E ali aos 12 anos aparece Jesus indo em uma caravana também, com várias famílias, várias pessoas, indo para Jerusalém. Então ele ia de Nazaré para Jerusalém. E aí sempre, quando se fala de Jerusalém, se fala de subida. Jerusalém está no meio das montanhas, no meio dos montes. Jerusalém é uma montanha. E aí, para nós entendermos, Jerusalém fica 600, quase 700 metros acima do nível do mar. 667 aproximadamente acima do nível do mar. Então é numa montanha, num pináculo. Jerusalém é o umbigo do mundo. Jerusalém é a cidade universal, aonde é a capital do mundo espiritual. Jerusalém é mencionado mais de 800 vezes dentro das Sagradas Escrituras. A etimologia da palavra Jerusalém significa cidade da paz ou visão da paz, como queira. Então é nesta realidade. Jerusalém é uma cidade sagrada, especial, no projeto de Deus. Jerusalém é a sombra física do Deus onipotente sobre a terra. Ir para Jerusalém é pisar no 5º evangelho. Nós sabemos que dentro da palavra tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pisar em Jerusalém, você está pisando no 5º evangelho. Jerusalém é o 5º evangelho. As terras de Israel são o 5º evangelho. É onde Jesus Cristo passou, pisou, tocou, e aquelas terras ficaram impregnadas, principalmente Jerusalém, com o sangue de Jesus Cristo. E é muito bom a gente lembrar que o profeta Isaías profetizou sobre Jerusalém. Lá em Isaías capítulo 2, versículo 3, vai falar que é de Jerusalém que sairá a lei, do Monte Sião sairá a palavra do Senhor. É de Jerusalém que sai a palavra de Deus. É de Jerusalém que saem os mistérios de Deus. E é isso hoje que está acontecendo. Jesus está indo para uma festa. A Bíblia não relata qual tipo de festa, se é Pentecostes, se é a festa das tendas, do tabernáculo, se é a festa da Páscoa, a grande festa, se é a festa do Ipu, do dia do perdão. Então, não se relata qual é o tipo de festa. Provavelmente se dá todos os holofotes, alguns teólogos colocam como a festa da Páscoa, a passagem, a grande festa para os judeus era a Páscoa. Então Jesus subiu para celebrar a Páscoa, Jesus subiu para rezar, Jesus subiu para pregar a palavra. O Evangelho de João é um evangelho que tem mais as palavras de Jesus. Os outros evangelhos mostram os feitos, os portentos, os milagres, os prodígios. Mas o Evangelho de João, além de mostrar o sinal
que acontece, o milagre, o prodígio, em cima dele tem as palavras de Jesus, tem os ditos de Jesus, as máximas de Jesus, aquilo que Jesus ensinava. Então é uma riqueza imensurável. Nós sabemos que alguns milagres chegou até nós. Jesus fez muitos milagres que até mesmo não estão escritos dentro da palavra de Deus. Ao todo, se coloca aí 39 milagres que Jesus Cristo fez em todo o Novo Testamento, aqui especificamente nos Evangelhos, quando ele estava vivo. Lembrando que João só relata 7 milagres do Senhor, e nós estamos agora neste milagre que é a cura do paralítico no tanque de Betesda. Outro detalhe dentro da palavra de Deus, avançando um pouco mais no texto, diz que em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Então havia um tanque em Betesda. Eu tive a oportunidade de ir para Jerusalém, tive a oportunidade de entrar neste lugar, de ver este lugar. Então quando você entra pela porta das ovelhas. E aqui é um detalhe importante. A porta das ovelhas foi a primeira porta que foi reconstruída quando o templo foi destruído. O templo foi destruído pela Babilônia, foi destruído, ali foi colocado fogo, o templo caiu em ruína, o templo foi saqueado, os objetos litúrgicos, ali o candelabro, a mesa da preposição, tudo foi levado para a Babilônia. Ali Jerusalém estava totalmente arruinada. O povo de Israel ficou ressequido, como os ossos ressequidos, eles perderam a fé, muitos perderam a fé. Aí está a imagem do profeta Ezequiel no capítulo 37, quando vai falar da realidade do povo de Israel desanimado, porque havia destruído por completo Jerusalém e aquilo que era mais sagrado para o povo de Israel, que era o templo de Jerusalém. Neemias, junto com Esdras, então começa todo um profetismo profundo. Ali começa Ageu também profetizar, depois vem Zacarias também profetizando como profetas da reconstrução do templo. Aí vem a profecia de Ageu, no capítulo 2, no versículo 9, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então eles começam a reconstrução, e há um detalhe que eu quero colocar aqui para você. A primeira porta a ser reconstruída no templo em Jerusalém foi a porta das ovelhas. Havia 12 portas em Jerusalém. Para você entrar na cidade, então havia 12 portas. Neemias reconstrói a porta das ovelhas. Há um detalhe aqui. Existe a porta da frente, que dava diretamente para o templo, é chamada Porta Dourada, Porta de Ouro, que é a porta a quando Jesus Cristo, na sua vinda gloriosa, ele vinha aqui para resgatar os seus. Então, o que acontece? Ele entrará por essa porta dourada. Essa porta dourada, ela tem uma altura de 20 metros. As muralhas de Jerusalém são 20 metros. Na sua maior amplitude e altitude está até com 30 metros de altura. Então imagine só, era uma grande fortaleza. Aquele período as cidades eram fortificadas, haviam as grandes muralhas, haviam portas e haviam torres de vigia para ficar em sentinela quando a cidade fosse saqueada ou destruída. A porta das ovelhas, ao contrário da porta oriental, que tinha 20 metros, era uma porta, comparado a ela, pequena, modesta. De todas as portas, era a menor porta para entrar na cidade de Jerusalém. Era a porta das ovelhas, e as ovelhas entravam não pela porta da frente, mas as ovelhas entravam pela porta de trás, e é uma porta pequena. Ou seja,
A porta é pequena porque para você entrar nessa cidade você precisa ser o quê? Humilde. Você precisa ter humildade. E aqui o Evangelho está mostrando isso, que para alcançar a graça do coração do Senhor é preciso ter humildade, é preciso ser pequeno, é preciso colocar na posição realmente ali de uma pessoa que está clamando, que está pedindo clemência, misericórdia para Deus. É isso mesmo, é uma porta pequena. Representa também Mateus capítulo 7, no versículo 13, aonde diz: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí a entram. A porta da igreja é uma porta estreita. A porta do seguimento de Jesus é uma porta estreita. A porta não é uma porta larga. Quando falamos de porta estreita, falamos de provações, falamos de dificuldade e falamos também de sacrifício. Por isso a porta das ovelhas está associado também a sacrifício. É preciso ter uma vida de sacrifício. É preciso ter uma vida de entregue no altar de Deus. É preciso realmente ter humildade para mergulhar nos mistérios profundos do Senhor, na sua palavra e aguardar. Porque as promessas de Deus na sua vida, na minha vida, hão de se cumprir. Deus está procurando homens que esperam a promessa, mulheres que esperam a promessa, pessoas que estão atentas na promessa do Senhor, que mesmo que os vendavais estão vindo, mesmo que a noite está escura, mesmo que as coisas estão atribuladas, mesmo que você passe pelo deserto, pelos vales, mesmo que você se encontre talvez no fundo de um poço, eu não sei qual é a sua realidade. Eu sei que a palavra do Senhor está sendo dirigida hoje para a tua vida. A palavra de Deus está iluminando a tua história. E Deus está falando para você que a ovelha dele, ele está dizendo que a porta é estreita, mas que ele vai te dar a mão, como ele deu a mão para Pedro. Quando estava afundando nas águas, Pedro estava sendo engolido pelas trevas, pelo abismo caótico do mal, mas Deus foi ao encontro de Pedro naquelas águas agitadas de Tiberíades, do mar da Galileia. Então ele estendeu a mão, trouxe Pedro para o lado e diz: fica tranquilo, Pedro, porque do meu lado você não naufraga. É isso que Deus está fazendo com você. Hoje, Ele está te chamando para você experimentar do que Ele tem de melhor para você, aquilo que Ele tem de especial para você. A palavra do Senhor diz que havia ali um homem que havia cegos, coxos, paralíticos. Era um lugar que havia uma fama que de cura naquele lugar, as águas que curam. Aqui nós temos um lugar que tem essa fama, aqui na cidade de Candeias, aonde tem a fonte milagrosa, aqui mais de 300 anos que tem um novenário de Nossa Senhora das Candeias. Existe uma fonte milagrosa que N pessoas foram curadas, libertas, inclusive até uma menina protestante que era cega, ela foi curada, e o milagre dela, cientificamente, a ciência não sabe como ela vê, porque ela, como não tem uma ligação das suas córneas, do seu olho ligado com o cérebro, então ela vê como algo extraordinário, e foi através dessas águas. Eu estou fazendo esse contexto porque aqui milhares de pessoas vêm a essas águas buscar curas e libertações, milagres. Existem vários santuários pelo mundo, inclusive de Lourdes, que é um grande lugar extraordinário, que as águas também curam, que são águas milagrosas, que pessoas receberam grandes milagres. Nós estamos agora diante dessa realidade, que havia uma multidão que se dirigia para aquele lugar
porque curas e milagres aconteciam. Agora a história era que um anjo vinha e descia de tempos em tempos e uma pessoa apenas era curada. Apenas uma pessoa, aquela pessoa primeira que chegasse naquelas águas, quando o anjo tocasse nas águas e as águas gerassem movimento, então a pessoa recebia a graça. A Sagrada Escritura fala de um homem que estava ali, que era doente, já havia 38 anos. Havia um homem enfermo, ele não andava, ele vivia deitado, era um paralítico, uma pessoa que estava prostrada. Havia 38 anos. Detalhe: 40 é o número da dignidade, da honra. 40 é um número aonde representa a dignidade do homem. Ele tinha 38 anos de enfermidade. Esse paralítico não havia honrado o Senhor, nem honrado o próximo. Faltava os dois mandamentos para eles, fundamental, que foi o amor a Deus e o amor ao próximo. Então ele não tem a dignidade dos 40 anos, mas ele tem 38 de enfermidade, porque ele não honrou a Deus. Ele não honrou a Deus de todo o seu coração, ele não amou a Deus, ele não deu a primícia para o Senhor, ele não foi ao encontro do próximo, ele não carregou o fardo do seu irmão, como vai falar lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2, onde vai falar: carregai os fardos um dos outros. Então, este homem era um paralítico espiritual. Ele estava, detalhe, deitado, representando a terra, que ele havia assumido a materialidade desse mundo. Ele estava deitado, ele não estava sentado, ele não estava de pé, porque de pé ficam os justos, como ficou Nossa Senhora diante da cruz de Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 19, no versículo 25. De pé fica Davi diante de Golias, mas prostrado fica Golias, prostrado fica o ímpio, prostrado fica o leviano, prostrado fica o soberbo, prostrado fica aqueles que não têm a honra, que não honram com sua vida a Deus e ao próximo. Então este homem, ele estava prostrado por terra, porque a sua visão não era uma visão para as coisas do alto. A sua visão não era uma visão para as coisas de cima, não era uma visão profética, ele só tinha visão para a terra. Ele não era águia, mas ele era uma galinha, que vivia ciscando as coisas que estavam sobre a terra. Não tinha uma visão profética, uma visão de águia, uma visão que contempla o sol da divindade do Senhor. Ele não tinha essa visão, era um homem paralítico na materialidade, no mover deste mundo, no mover do seu século. Era uma pessoa ali gananciosa pelo dinheiro, querendo honras humanas e não buscava as coisas divinas. Ele estava deitado, havia 38 anos. Mas quando de repente o Senhor olha para aquele homem, ele dá uma palavra de ordem. Ele de repente pergunta para aquele homem: o que queres? Queres ser curado? Então aquele homem não sabia da potência de Jesus Cristo. Aquele homem não sabia do que Jesus Cristo estava falando com ele. Jesus que estava falando para ele: se queres ser curado, é Ele que é o Senhor da cura, o Senhor da libertação. É Ele que está falando para este homem: levanta-te, pega o teu leito e anda. É o mesmo que vai carregar o lenho da cruz para curar as nossas feridas e cumprirá a profecia de Isaías capítulo 53, no versículo 5, pelas tuas chagas nós fomos curados. Ele não tinha noção de quem estava falando com ele, é aquele que andava sobre as águas.
Ele não tinha noção que quem estava falando com ele, outrora, tinha feito o milagre das águas que haviam se transformado em vinho. Ele não tinha noção que quem estava falando com ele havia multiplicado os pães, havia de fazer milagres, prodígio, andar sobre as águas, ressuscitar Lázaro, havia de curar os leprosos. Ele não tinha noção de quem era aquele homem que estava dirigindo para ele. Então, aquele homem que havia 38 anos enfermos, de repente, disse assim para o Senhor: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Não tem ninguém que me ajude, porque este homem que andou só no material, este homem que não buscava as coisas do alto, esse homem que não buscava a Deus, esse homem que não ajudava o próximo, ele se encontra agora no fundo do poço, ele se encontra agora em um leito, onde ele não tem esperança, porque apesar dele querer ir para as águas, ele não consegue se mover para elas, ele não tem os pés saudáveis. Aqui há um detalhe: havia ali naquele lugar, no tanque de Betesda, 5 pórticos. Esses 5 pórticos representam 5 sentidos espirituais. Os 5 sentidos que são a janela da alma, que é a nossa visão, audição, olfato, paladar e tato. Então havia esse homem, quando Adão foi o primeiro a se tornar paralítico, aqui representa a humanidade que está paralítica, aqui representa um homem que perdeu o direcionamento do Senhor, aqui representa aqueles que se distanciaram da palavra, aqui representa aqueles que perderam o direcionamento de Deus e caíram no torpor do pecado. Os seus olhos se tornaram turvos, a sua visão ficou embaçada, ele agora enxerga de uma forma de um nevoeiro. Ele agora perdeu totalmente os seus olhos, que era para adorar a Deus, começaram agora ali a buscar as coisas apenas da terra, olhar para as coisas da terra. O seu ouvido, que escutava a palavra do Senhor e os mandamentos de Deus, de repente começou a escutar coisas profanas, a gostar e a ter prazer das coisas mundanas. O seu olfato, de sentir o perfume de Cristo quando vinha visitar Adão no entardecer do dia, agora ele sente apenas o fedor do pecado, o cheiro do pecado, das trevas. Ele perdeu ali o paladar, o gosto das coisas divinas, o sabor da palavra de Deus. Ele perdeu também o tato, que é as obras, aquele que faz caridade, aquele que ajuda o próximo, aquele que ajuda a reconstruir ali as muralhas, as casas de Deus, como Neemias, que reconstruiu o templo, como Ageu, que profetizou que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Esses 5 pórticos representando na vida desse paralítico que está no tanque de Betesda, representa ali um homem que agora está deitado na terra, um homem que está na matéria, cego, não tem mais, as suas mãos estão secas, seus pés estão secos, seus olhos estão secos, está cego, surdo, mudo, não tem mais o olfato, não tem mais nenhum dos 5 sentidos, está deitado, prostrado. Este homem não tem mais nenhuma esperança. Ele ficava esperando em tempos um anjo do Senhor descer naquele lugar e aquela pessoa receber a cura, o primeiro que pulasse na piscina de Betesda, no tanque de Betesda. Mas de repente ele olhou para um homem que de repente olhou para a história dele,
um homem que criou o céu e a terra, um homem que está desde o princípio, como o próprio Evangelho de João nos relata, no capítulo 1, no versículo 1, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Então agora, o Verbo que havia criado todas as coisas, olhou para a história daquele homem, havia uma multidão, mas este homem, com a sua humildade, com a humildade da porta das ovelhas, da porta estreita, ele de repente agradou ao Senhor. Jesus de repente olha para os seus filhos como ovelhas abatidas, e ele vai agora ao encontro desta ovelha que havia 38 anos de sofrimento. Você sabe o que é uma pessoa sofrer 38 anos? Você sabe o que é uma pessoa carregar um fardo pesado sobre a sua vida? Sobre uma pessoa que está remando, e ele está remando contra a correnteza, e todo mundo diz, não tem jeito. Talvez você até pense a tanta tribulação, que até o diabo coloca no teu pensamento, o dardo inflamado do suicídio, de perder tudo, de abandonar tudo. Mas eu quero falar para você, é 38 anos que esse homem estava remando contra a correnteza, até que um dia Deus apareceu. Eu não sei quanto tempo você tem remado, eu não sei quanto tempo você está esperando em Deus, eu não sei quanto tempo você está esperando que a palavra do Senhor seja dirigida para você. Talvez hoje é o teu dia, talvez hoje, neste momento, na janela da fé, no YouTube, agora, nos meios de comunicação, pelo Face, pelo Instagram, Deus está dirigindo a palavra para você, como Ele dirigiu para aquele homem, e de repente Jesus Cristo diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. Aqui é um detalhe profético. Levanta-te, vai falar São Beda o Venerável. Levanta-te do torpor do teu pecado, levanta da tua escuridão, levanta da tua prostração espiritual, levanta, para de ficar com o sentimento de culpa e de ruína, se coloca de pé, porque quem fica prostrado é aqueles que perderam a esperança, quem fica prostrado é quem já assimilou a ideia de Satanás, quem fica prostrado é quem já abraçou a escuridão. Aqueles que caminham na luz do meio-dia, na misericórdia de Deus, naqueles que caminham diante do Cristo e do Cristo crucificado, eles estão se levantando da escuridão. Efésios capítulo 5, versículo 14. Levanta. No meio da tua escuridão brotou uma luz. Como diz o profeta Isaías, capítulo 9, no versículo 1, que no meio da escuridão apareceu uma luz. No meio das trevas, na terra dos gentios, apareceu uma luz que brilhou no meio da escuridão. Essa luz é Jesus Cristo, que no Evangelho de João, capítulo 8, um pouco mais à frente, no versículo 12, diz assim, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará na escuridão, levanta-te. Você agora, como Deus dirigiu a Paulo, Paulo havia caído do cavalo, Atos capítulo 9, estava prostrado nas portas de Damasco, quando Deus falou, levanta-te e procura Ananias. Levanta-te. Paulo deixou o homem velho e levantou um homem novo. Esse paralítico, Deus mandou levantar, porque as suas
os seus pés que estavam secos, e pés representa missão, pés representa santidade. Esse homem, além de estar com o pé seco, estava com os pés sujos. E Deus, de repente, purifica aquele homem pela sua palavra. Levanta-te. É a palavra que Deus está te ordenando. Levanta-te. Como Deus levantou Lázaro do meio da escuridão, da região dos mortos. A palavra foi: Lázaro, vem para fora. Deus está mandando você se levantar. Quando eu leio esta palavra, Deus está direcionando para você. Talvez você está como este paralítico, 38 anos de escuridão. Lembrando que é um número simbólico, 40 representa o número da dignidade. Quanto tempo você está afastado de Deus? Quanto tempo você não honra a Deus? Não honra o próximo? Menos 2 representa 38. O número daquele que está paralítico espiritualmente. A ordem do Senhor agora é: levanta-te. Passa agora a amar a Deus, a adorar a Deus, a servir a Deus. Levanta-te, vai ao encontro do teu próximo. Levanta, carrega o teu leito. Outro detalhe: ele não vai só levantar, mas ele vai carregar o leito. Aquilo que era miséria, aquilo que representava a maldição para este homem, de 38 anos que ele ficava deitado, prostrado no chão, Jesus Cristo está dizendo: pega o teu leito e dá uma volta em Jerusalém. Pega o teu leito e começa a glorificar a Deus, porque tu que estava nas trevas agora está na luz. Aquilo que era maldição sobre a tua vida agora é bênção. Carrega o teu troféu. Aquilo que Satanás pensava que estava te humilhando, aquilo que o inimigo pensava que estava te derrotando, aquilo que o inimigo pensava que estava te colocando para baixo, você vai pegar o teu leito, você vai pegar aquela situação da tua vida que o inimigo te humilhava, e você vai levantar, porque Deus está te dando uma palavra de ordem. Levanta-te. Ele está te fazendo profeta, Ele está te fazendo profetisa, Ele está te dando a graça de glorificar a Deus e de levantar aquilo que era a tua maldição, se tornará o testemunho da tua bênção, da graça, da fortaleza, do mistério profundo, da libertação. É isso que Deus vai fazer na tua vida, na tua história, nos teus caminhos. Que você possa profundamente guardar essa palavra no seu coração. Levanta-te. Deus está te levantando. Saia da escuridão. Venha para a luz. E mais, aquelas pessoas esperavam o mover das águas. Deus não esperou o mover das águas, mas Ele foi até o encontro daquele que não tinha condição, daquele que não podia andar, daquele que necessitava do próximo, daquele que necessitava do outro. Ele vai ao teu encontro, não importa se você não tem condição. Talvez você está na sua casa, talvez você está de cadeira de roda, talvez você não tem condição de ir para a missa, talvez você não tem condição de comungar, mas hoje, por meio de comunicação, por este meio, a palavra de Deus está indo ao teu coração e Ele está dizendo: levanta-te da região dos mortos, da escuridão, das trevas. Ele está indo ao teu encontro. Mesmo que você não tenha condição de ir nas águas que se movem, nas águas eucarísticas do altar de Deus, aonde jorra uma fonte, a fonte do coração de Jesus, que o coração dele foi transpassado e jorrou sangue e água. Há um rio que mana do altar da Igreja Católica, do altar do sacrifício, que vai ao encontro daquelas pessoas que estão nas águas,
que vão à busca do mover das águas. Talvez você não teve condição de dirigir os teus passos para lá, mas eu quero dizer para você que Deus, através da sua palavra e através dos seus missionários, Ele está indo ao teu encontro e Ele está indo levar a tua libertação, porque hoje Deus te cura, porque hoje a salvação entrou na tua casa, porque hoje verá a glória de Deus, porque hoje estará comigo no paraíso, porque hoje faço nova todas as coisas. E se você crê, tome posse, dá um amém, glorifica o nome do Senhor, rende graças, porque Deus é poderoso. Essa é uma palavra poderosa para nós no dia de hoje. Já queremos, desde já, agradecer pela tua vida, agradecer por essa palavra que vem ao nosso encontro. É uma palavra poderosíssima. Aqui fica apenas uns fragmentos, pequenos, de tantas riquezas imensuráveis, de tantos detalhes fantásticos que tem. Eu poderia falar para você da porta das ovelhas, que também é conhecido como a porta de Santo Estevão, porque onde foi Estevão foi martirizado. Eu poderia entrar nessa mística, nessa profundidade. Eu poderia entrar na porta da Virgem, porque a porta da ovelha é conhecido como a porta de Santo Estevão, e também é conhecido como a porta da Virgem, porque essa porta era a porta que dava diretamente para a casa de São Joaquim e Santa Ana, que moravam em Jerusalém. Nossa Senhora, ainda menina, morava também em Jerusalém com os seus pais. Por isso é chamado também a porta das virgens. Eu poderia entrar nesse mistério da palavra de Deus, de Santa Ana, que ensinava a palavra do Senhor para a Virgem Maria. São tantos mistérios que nós podemos aprofundar apenas nessa palavra, abrindo o leque, abrindo a amplitude da profundidade das Sagradas Escrituras. Mas hoje eu vou ficar nessa realidade deste paralítico que havia 38 anos de enfermo, esperando uma palavra profética, uma libertação da sua enfermidade. Eu quero te convidar a você nos ajudar. Nós estamos com a nossa loja virtual. Então tá aqui, o nosso livro, A Origem do Mal, é o meu livro, A Origem do Mal e a Queda dos Anjos. Você quer saber o meu nome? Está aqui, Luiz Henrique Júnior, meu nome civil, meu nome religioso, que Jesus me conhece, esse aqui, Irmão Trovão. É o nome que Deus selou na minha vida. Então está aqui, é um livro maravilhoso, R$35, vale a pena você estar adquirindo. Está aqui a camiseta dos combatentes na fé, tá bom? Nossa Senhora, Mãe do Puro Amor. Você pode estar adquirindo camisetas aqui, R$40 a camiseta. Nós estamos com uma promoção, olhe na nossa loja virtual, acompanhe aqui, tá bom? www.loja.combatentesnafé.com.br. Então tá aqui, você pode seguir aqui essa inscrição e nos ajudar. Nós dependemos da ajuda de vocês. Se você gosta de formação, talvez você não tenha o tempo de estudar que a gente tem. Então nós estamos aqui para ajudar você, alimentar você. Nós precisamos da ajuda de vocês. Eu larguei meu pai, larguei minha mãe, larguei minha família. Tem 19 anos que eu me converti. 18 anos que eu tenho pregado o Evangelho, que eu deixei a casa dos meus pais para ser missionário. Eu dependo da sua ajuda. Eu não tenho salário, eu não tenho emprego, Quem que é o meu salário? É o Evangelho é o meu salário. E é vocês que tem que nos ajudar, para a gente conseguir manter esse canal, para a gente conseguir fazer o trabalho de apostolado. Eu não quero ficar rico, pelo contrário, eu tenho voto de pobreza. Então a única coisa que eu quero fazer é que a palavra de Deus chegue até você. É o que eu quero, com qualidade, então que você possa nos ajudar. Que Deus abençoe cada um de nós, que nós estejamos selados pelo poder do sangue de Jesus, pelo manto imaculado da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.